Ok. Então, na aula anterior, a gente fez a apresentação do problema de fluxo de carga, falamos um pouco aí das aplicações. Aí fizemos a formulação principal, que é a partir da equação de balanço de potência em cada nó elétrico. E essa equação, balanço de potência é essa equação complexa aqui, né? Com as potências complexas. Onde cada nó desse é caracterizado por uma geração, o que eu gero aqui nesse nó, que seria esse conjunto, atende a carga local e o que sobra é transmitido. Então, esse aqui seria o balanço, que a geração é igual à carga mais a potência injetada na rede elétrica para ser transmitida. Bom, a gente dividiu ela em duas equações, ativo e reativo, que a gente viu, né? Para não trabalhar com um complexo aqui, ó, que a potência aparente ela é complexa. Aí ficamos com dois balanços, de potência ativa e o balanço de potência reativa, que a gente deve escrever para cada nó elétrico. Como um sistema genericamente tem N nós ou N barra, a gente tem disponível duas N equações para resolver. Aí a gente incluiu, então, a potência transmitida. A potência transmitida, a gente já tinha obtido essa potência, né, através do fluxo, né, que flui aqui, a potência ativa e reativa que flui nas linhas que estão conectadas a essa barra aí, no caso, né? Então, a somatória desse fluxo de potência ativa e reativa forma essa potência total transmitida ou injetada na rede. A gente relembrou lá o modelo Pi, para escrever as equações, e chegamos a essa expressão que a gente já sabia, que é o fluxo de potência ativa entre um nó I e um K, essa relação, reativa essa outra relação, e aí o que a gente quer é a soma dele, porque eu quero, na equação de balanço, colocar a potência transmitida, que é a soma de todo o fluxo envolvendo a barra I, ou seja, para todas as barras K, onde K varia de 1 a N, no caso, né? Sendo K diferente de I. Então, seria uma coisa dessas que está graficamente aqui, onde eu tenho uma barra, e onde essa injeção dessa barra I é a soma dos fluxos nessas linhas PIK, PIJ, PIL. Aí, com isso, a gente viu que o fluxo que a gente tinha desenvolvido, ele dependia de elementos G, condutância, e B, susceptância, mas eram elementos físicos da linha de transmissão, no caso, né? E esse B aqui que era o efeito capacitivo. Como a gente fez a modelagem via matriz admitância, a gente quer, na verdade, fazer aquelas equações usando o modelo matricial, já que a matriz admitância é o modelo geral de qualquer rede elétrica. Então, eu monto essa matriz para qualquer sistema, de qualquer dimensão, diretamente, né, do banco de dados. Aí a gente sabe a relação que os elementos fora da diagonal, os elementos físicos, vai dar essa relação, que é o modelo matricial, né, o valor matricial G e K, é menos o valor físico ligando as duas barras. Susceptância, mesma coisa. E na diagonal tem a soma de todos eles, que a gente viu, né? Como a gente constrói a matriz de admitância. Então, com isso, aquelas equações de fluxo, de potência injetada, ou a potência transmitida, dessa expressão, onde eu tenho agora substituído os elementos físicos pelos elementos matriciais, e aparece o seno e o cosseno. Bom, feito isso, eu posso, então, finalmente obter as equações do nosso fluxo de carga, que é o balanço de potência ativa, a potência gerada, menos a potência consumida, menos a transmitida, que é toda essa expressão, já envolvendo as linhas de transmissão, os transformadores, etc., é igual a zero. Para o reativo, a mesma coisa. A geração reativa na barra, menos o consumo local de reativo, e menos o que eu transmito para todas as outras barras, ou seja, eu injeto no sistema de transmissão, é igual a zero.
Aí a gente foi fazer a avaliação disso, a gente viu que um problema de fluxo de carga, ele é indeterminado inicialmente, né? Por quê? Eu vou fazer balanço de potência ativa e reativa para cada nó elétrico, ou seja, para cada subestação, para cada ponto desse I. E eu tenho aqui tenho 4, 6 coisas envolvidas, 6 grandezas. Potência gerada, ativa e reativa, potência consumida, ativa e reativa, e módulo e fase da tensão. Na verdade, eu tenho 6 coisas envolvidas e tenho 2 equações só possíveis. Então, a gente vê que, genericamente, não daria, né? Porque eu teria 2 equações para resolver 6 coisas. Realmente, a gente já sabia que sempre a carga é dada. Então, sobram 4. Isso aqui é sempre dado no problema. Sobrou 4 coisas. Mesmo assim, 4 coisas com 2 equações, não dá para resolver. Né? A gente viu que a solução do fluxo de carga é obter as tensões, módulo e fase em todas as barras. Então, tem que resolver essas equações para obter as tensões que estão aqui dentro. Tá? Então, para isso, a gente fez aquelas suposições na última aula, né? Para terminar, não foi nessa parte. Mas tem alguém querendo entrar aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê aqui? Alguém aqui é o Heitor. Ok. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Eu teria aqui as computador. Então, para resolver isso, então, a gente fez aquelas suposições e criamos um tipo de barra de referência, é uma barra swing. Nessa barra, a gente especifica a tensão, módulo e fase e calcula a geração. Aí foi dito por que a barra de referência, certo? Ela é importante, ela é fisicamente realizável, né? Não é chute isso aí. E também fizemos uma definição de uma barra de geração, ou barra de tensão controlada, ou barra PV, onde eu especifico a potência gerada, ativa, e o módulo da tensão. Com isso, calculo 2 coisas, que é o reativo injetado ali e o ângulo daquela tensão que eu especifiquei o módulo. Finalmente, uma barra PQ, onde eu especificava a geração ativa e reativa e calculava módulo e fase da tensão. Então, com essas definições, aí o nosso problema de fluxo de carga passa a ser resolvível, né? Eu escrevo 2 equações de balanço, sempre vou calcular em cada nó elétrico 2 variáveis. Aí, no caso, aqui eu calculo para a barra de referência a geração dela, para a barra de tensão controlada eu calculo o reativo injetado e o ângulo da tensão, e para as barras de carga eu calculo o módulo e a fase da tensão. E com isso, a gente fez aqui também um esclarecimento, né, do que significa a barra de referência, né, o papel dela é importantíssimo para dar a referência de tensão, né, dar o ângulo, a referência angular para as barras, para suprir as perdas ativas e reativas, que somente no final da solução é que a gente tem conhecimento, e etc. Né? Então, normalmente essas barras são usinas geradoras, ou então o ponto de interconexão entre sistemas, e quer dizer, a barra de referência é o ponto inicial do load flow. Aí falamos sobre a barra PV, a barra PQ, e depois falamos um pouco sobre considerações práticas acerca da formulação do fluxo de carga. E como é dito inicialmente, né, o problema de fluxo de carga é matemático, né? Eu tenho aqui 2 equações, que são essas. Vou resolver essas equações, que são 2 equações algébricas. Então, vou achar raízes dessa equação. As raízes dessa equação são aqueles valores das variáveis que tornam essa equação identicamente nula, ou seja, igual a zero. Aí, com isso, eu vou ter todas as tensões de módulo e fase que faz com que a equação de balanço seja verdadeira.
né? Mas aí, como isso aqui representa um sistema físico, sistema de potência, sistema elétrico de forma geral, não é qualquer valor de tensão e de módulo e fase da tensão, de geração, né, que é possível, porque é um sistema físico e tem restrições. As linhas de transmissão, ela não pode transportar energia ou potência acima de um certo limite da sua capacidade. As tensões não podem ser muito baixas nem muito altas, os ângulos não podem ser muito abertos. A geração ativa tem limite, a reativa também, então tudo é limitado. Então, preciso incluir isso para a solução obtida ser utilizável na operação. Então, na verdade, o nosso problema ele é bem pesado, porque eu vou achar raízes daquelas equações algébricas não lineares, são equações transcendentais, né? Não tem seno, cosseno, não tem solução analítica, eu teria que fazer uma solução numérica. Então, já é complicado por si só. São muitas equações. Se o sistema for muito grande, vai ser 2n equações. Se o n, que é a dimensão do sistema, for 100 barras, daria 200 equações. Se for 1000 barras, dá 2000 equações. E assim vai. A gente tem sistemas normais, assim, que tem 10.000 barras. Sistemas reais que tem muito mais do que isso. Então, é um problema pesado. E eu tenho que achar a solução simultânea em todas aquelas equações de balanço. E aí, além disso, eu tenho que colocar todas as restrições operacionais, como essas aqui, ó. As tensões, ela não pode, ela tem que estar limitada entre um valor mínimo e um valor máximo, que é definido, né, nas normas, né, pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para que a gente tenha uma boa qualidade de suprimento de energia. Então, não pode ser baixa nem alta. Então, ter o valor nominal aqui tem que ser mais ou menos uma variação percentual pequena. Mesma coisa as potências. Potências geradas tem que ser entre o mínimo e o máximo. Potências transmitidas também. Ela tem uma capacidade máxima, cada linha de transmissão, cada transformador tem uma capacidade de potência. O reativo também. TAP de transformador, tudo tem restrição que a gente fica incorporando na solução. Isso aqui acho que não sei se eu falei, mas é que às vezes a gente começa um problema e a gente definiu uma subestação, uma barra elétrica, como sendo uma barra PV, ou seja, estou especificando a potência dela já e a tensão. Mas presta atenção que especifiquei, eu tenho que ter sempre, né, condições de controlar. Então, durante a solução do fluxo de carga, às vezes a gente não consegue manter essa tensão, não tem geração reativa suficiente para manter naquele ponto a tensão que eu especifiquei inicialmente. Aí o que acontece? Ela não pode ser uma barra PV mais. Então, durante a solução, muitas vezes acontece de uma barra do tipo PV, ou barra de geração, ela deixar de ter essa característica para se tornar uma barra mais simples que a barra PQ, onde a barra PQ a tensão pode variar um pouco, né? A tensão pode ficar dentro de uns limites. Então, isso aí acontece muito, às vezes você está rodando um fluxo de carga, aí inicialmente se diz que a barra, aquele ponto lá, é uma barra PV, onde eu disse que a tensão é fixa no valor, aí começa a solução, aí não consegue convergir, porque não tem como manter essa tensão localmente, aí tem que liberar essa condição e deixa ela variar, aí passa a ser uma barra PV. Talvez você olhe assim e acha que está errado, né? Porque você começou com uma barra PV, e no final a tensão mudou do valor que você tinha especificado. Então, essas coisas a gente vai ver nos exercícios, né? Mas é muito comum acontecer. Bom, então, a gente formulou o problema, não é complicado o problema, ele é pesado, né? O problema de load flow é uma coisa relativamente simples e entendível, né? São essas equações, a gente sabe que os nós elétricos são as subestações, são os pontos de interesse, né? Tem uma equação desse tipo aqui sempre, tem
A geração menos consumo e o que sai do ponto que é injetado é igual a zero. Então, basicamente, é fácil de entender a formulação inicial e a gente vê que essas equações a gente gerou, né? Essas equações a gente gerou a partir do meio de condução, que era a linha de transmissão. Então, tá tudo posto aqui. Eu quero calcular as tensões aqui. Então, essencialmente é isso. Então, tem que ter métodos de solução de equações algébricas não lineares. Nosso problema de fluxo de carga, ele não tem dinâmica, né? Ele não tem tempo associado. Então, é uma coisa estática. É tipo uma fotografia. Para uma equação de balanço, eu tenho uma condição operacional. Para outra equação de balanço, é outra condição operacional. E assim vai. Então, ao longo do ciclo de operação, a gente vai tendo pontos de operação diferentes. Né? Tem carga mínima, média, máxima, vai ter todas essas coisas que são intervalos de interesse. Mas, essencialmente, está variando, né? Essa equação de balanço, mudou a carga, ela muda. Se eu desligar uma coisa do sistema, desligar um transformador, também já mudou. Se eu inserir um novo elemento, muda. Se entrar uma carga nova, muda. Então, toda hora está mudando. Então, na verdade, o estudo, ele é um estudo que se repete, assim, para várias condições de operação, de modo a caracterizar, né, assim, a expulsão do sistema elétrico nesses pontos operacionais. Tá? Ou então, os métodos de solução que a gente vai ver, esse método de Gauss-Seidel. Esse método direto, a gente colocou aqui, mas a gente não vê os detalhes dele, porque, na verdade, ele é um método de Gauss, só que o método de Gauss usa a matriz da admitância, e esse método direto usa a matriz de impedância, que é a ZN, que é o inverso da Y, né? A matriz da admitância, 1 sobre a matriz da admitância é essa daqui. Então, se eu construir o meu modelo em termos de Y, eu tenho esse Z já definido também, que é fazer só o inverso da matriz. Então, eles são similares. É assim, esse método direto, ele está com essa matriz N, então é uma matriz que não tem zeros, ela é completamente cheia. Ao passo que esse método de Gauss-Seidel, eles vão trabalhar com a matriz A, admitância. Então, a matriz é muito cheia de zeros, né? Então, é um método que tem um acoplamento fraco, numericamente. Tá? A gente vai ver esses detalhes. Bom, aqui é o método de Newton-Raphson para cálculo de raízes de equações não lineares. A gente já viu em cálculo numérico isso. Tá? É o mesmo método que a gente vai usar aqui. E desses métodos de solução de fluxo de carga é o mais utilizado, é o mais eficiente, é o que mais assim, garante convergência, né? E depois, a partir dele, eu tenho algumas simplificações que o sistema elétrico permite fazer. A gente chega nesses métodos desacoplados. E, finalmente, o mais rápido de todos, que é o desacoplado rápido. Então, são assim, considerações simplificadoras que a gente coloca em cima do método completo de Newton-Raphson e chega nesses métodos mais simplificados. E com isso a gente ganha, daqui para cá, a gente ganha rapidez de processamento, facilidade de representação, uma série de coisas. Simplifica bastante os modelos. Mas é claro que esse método, que é o exato, ele sempre é utilizado quando você tem alguma dificuldade de convergência. Se você não converge com esses aqui, você tem que voltar para cá, obrigatoriamente. Né? Então, os programas de computador, normalmente, eles têm Newton-Raphson e tem esse método desacoplado rápido. Aí, se o sistema está tudo bem, então, o desacoplado rápido resolve. Você vê que tem algum problema de convergência, você dá uma chaveada aqui com o algoritmo de Newton-Raphson. Bom, a gente tem também no nosso estudo um segmento de estudos que a gente chama de fluxo de carga
CC ou DC, né? E é uma ferramenta de planejamento que a gente utiliza para longo prazo, fazer a expansão do sistema elétrico, né? Fazer estudos em horizonte de 5 anos à frente, 10 anos à frente. A gente quer saber como é que eu vou expandir o sistema elétrico. Como é que eu vou ampliar as usinas, vou ampliar a rede de transmissão, a capacidade de transformadores, tudo isso eu tenho que ter inicialmente uma estimativa razoável e é baseado em previsões de carga, em previsões de consumos futuros. Aí, para mim fazer essas previsões de consumos futuros, ou de como a carga vai estar variando lá, o montante que vai acontecer, a gente tem que fazer uma avaliação econômica, né? Investimentos de governo, crescimento populacional, são vários elementos que vão entrar para se fazer, então, a projeção da demanda futura. Aí, para isso, eu calculo também com essa demanda futura, qual é o requisito do sistema elétrico para me atender essa expansão. Então, é um método simplificado para saber se o sistema atual ele teria condições de suportar esse crescimento. E se não, aí você já vai planejando as expansões. Mais uma linha de transmissão, mais uma usina geradora, mais isso, mais aquilo, para ir adequando. Então, é um método de planejamento mais simplificado que a gente usa essa ferramenta. E aqui é o fluxo de carga ótimo, acho que algum de você vai fazer um seminário. É um segmento que atualmente é muito usado, porque o fluxo de carga ótimo, além de fazer a solução daquelas equações de balanço, ele agrega um processo de minimizar ou maximizar uma função objetiva. O fluxo de carga normal, a gente reformulou há pouco tempo, né? Aquelas equações de balanço todas, a solução daquelas equações de balanço com restrições pode dar muitas possíveis soluções. E todas, o que interessa inicialmente, que elas sejam soluções de boa qualidade, sejam seguras. Mas elas não são, assim, a melhor solução em relação a algum objetivo. Aí o fluxo de carga, além de fazer o usual, né? O fluxo de carga ótimo, ele faz a solução das equações de balanço, como faz qualquer método convencional, só que ele agrega uma função assim, de otimização. Ou seja, eu quero a solução de custo mínimo, eu quero a solução de perdas mínimas. Então, aí já está agregando um valor bem significativo. Então, ela é uma variação de estudo que hoje é muito utilizada. Então, para resolver, então, a gente vai começar com esse método de Gauss, o que seria o método de Gauss e como a gente aplica ele para sistemas elétricos. O método de Gauss, ele tem um interesse mais acadêmico, né? Que é fácil de ser entendido, mas ele não é, assim, muito utilizado comercialmente para sistemas de potência, de grande porte, etc. Ele tem algumas limitações com relação à convergência, ele é lento, né? E aí, então, mas como ele é um procedimento fácil de entender, a gente tem esse interesse de apresentar só para vocês sentirem que é fácil realmente a formulação da solução. Então, vamos lá, vamos começar com ele. Então, inicialmente, a gente vai apresentar o Gauss ou Gauss-Seidel para uma solução de uma equação qualquer, uma equação aqui, ó, ela é uma equação transcendental, não linear, aqui, ó, é x quadrado menos 2x menos log de x igual a zero. Quero achar a raiz dessa equação. Achar a raiz é achar aqui o x1 e o x2, no caso, né? Ter duas raízes aqui, que faça essa identidade aqui matemática. Bom, a solução, utilizando esses métodos, como também o método de Newton e tal, é iterativo. Então, não é uma solução analítica.
eu tenho que gerar, a partir daqui, um processo iterativo. Então, se eu estou interessado em calcular o valor de x, que é a raiz, né? Eu isolo da equação x aqui. Então, x, de forma geral, aqui, ó, tá aqui, vai ser meio de x quadrado menos log de x. E aí, eu faço um processo iterativo em cima dessa relação aqui, onde o valor de x na iteração k mais 1 é igual à relação que está lá, né? Seria o valor de x na iteração anterior. Então, isso aqui é típico de um processo iterativo, que eu vou atualizando o valor das minhas variáveis, né, sucessivamente, e comparando dois valores sucessivos. Calculei um xk mais 1 e tinha o x em k. Se a diferença entre as duas estiver dentro de uma tolerância, é sinal que eu cheguei na solução. Então, em princípio, é só isso. Então, aqui o método iterativo tem que dar um chute inicial. Não tem todo processo iterativo. Ele começa com uma condição inicial, e no caso, x de zero, né? Condição inicial, x de zero. Aí eu vou calcular o x de 1 da primeira iteração. Aí depois eu jogo o x de 1 aqui dentro, calculo x de 2. E aí vou comparando. X de 2 menos x de 1. Está dentro da tolerância? Não, então continua. Aí vai x de 3. Aí vai dando o número de iterações necessárias até que eu chegue a convergir. Então, para esse caso aqui, ó, teria um exemplo assim, ó. O resultado foi obtido usando o método de Gauss em 21 iterações, tá? Bastante iterações. Onde aqui, ó, o x começou com 2, então o x de 0 era 2, ponto inicial. Aí com 2, o valor da relação deu 1, próximo x, né, que seria x da iteração 1, daí esse valor aqui. 1, meia tal. Aí coloca esse valor aqui, o novo valor da segunda iteração. Aí vou calcular o x da terceira iteração. Que é esse. Aí o da terceira eu coloco o cálculo da quarta, assim vai. Até que com a 21ª iteração, são iguais. Ou seja, quando eu comparar um passo anterior, menos o anterior mais o próximo, né? Ou seja, o valor absoluto vai dar dentro da tolerância, que no caso era 10 a menos 5. Então dá menos 0,00001, sei lá. Então, sinal que para a minha solução, isso aqui é suficiente como sendo a solução verdadeira. É uma solução numérica que tenha precisão adequada para a minha aplicação. Em caso de sistemas elétricos, é uma coisa parecida, onde ao calcular aqui a tensão em um módulo, eu vou obter um valor de tensão que para qualquer cunho prático é suficiente aquela precisão. Embora que matematicamente isso aqui vai ter um valor, né, nunca vai ser assim, aquela equação de balanço nunca vai ser zero absoluto. Né? Aqui numericamente, graficamente o que aconteceu. Está aqui a relação, x quadrado menos log de x é essa. E o x é esse aqui. Então, uma das raízes está aqui, onde coincide as duas curvas. E é 0,48, aquilo que foi encontrado ali. Aí, pode ver que foi iniciado o processo com x igual a 2. Começou com x igual a 2 e foi lá perto da ponto 5, que é a solução. Que é aqui, ó, ponto 5. Então, o valor inicial calcula um novo valor, aí vai calcular o próximo valor, assim vai fazendo, calculando o valor de x, substituindo, até que você chega aqui na solução, dentro da precisão. Então, é uma coisa desse tipo que a gente vai fazer para as equações do balanço de potência. Só que aqui eu tenho um x, né, um negócio escalar, dá para me representar aqui uma variável só, representa aqui no plano, né? Um arranjo aqui bidimensional. Nas nossas equações, a gente tem N variáveis, então não dá para ver. Vai ser uma superfície, né? E não sei o que lá.
é onde eu tenho uma superfície, essas coisas variando já sem, a gente não tem como visualizar. Então, aqui é mais para ilustrar o que acontece numa coisinha de uma variável. Agora, isso estaria acontecendo se fosse N equações simultâneas, aí não teria como a gente, seria um hiperespaço, né, para a gente ver isso aí. Bom, então agora a gente vai fazer o método de Gauss para uma coisa mais parecida com o nosso problema, que é achar a relação do método de Gauss para um conjunto de equações igual à nossa, equação de balanço. Só que aqui são equações assim, genéricas. Tem uma função f1, que é não linear, né? Que depende das variáveis x1, x2 e xn. Tem uma f2, que depende dessas mesmas variáveis, etc. Tem fn, que depende das mesmas variáveis. Então, todas identicamente nulas, igual às nossas equações de balanço, que eu tenho para o NOI, essa relação potenciativa envolve as tensões e as fases, igual a zero, e o reativo. Aí eu vou ter para barra J, para barra L, ou seja, para barra 1, para barra 2 até a barra N. Então, eu vou ter duas N equações. Então, genericamente, elas estão dessa forma. Aí, como é que a gente faz o método processo iterativo? Se eu estiver com essas equações, vou fazer um processo iterativo isolando as variáveis. Eu quero calcular um valor para x1. Então, eu vou achar o valor para x1 como sendo, na iteração k mais 1, como sendo uma função dos valores anteriores todos. x1 de 1, ó, x1 aqui, em k mais 1 aqui é x1 de k, x2 de k. Aí quando eu calcular o valor desse x2, mesma coisa. Vai ter uma função de todas as variáveis. Então, eu tenho genericamente essa expressão que me reproduz um método iterativo genérico para resolver o conjunto dessas N equações aqui, que seria um φ de N, na iteração K mais U, é uma função de x de 1 até o x de N da iteração anterior. E como é que eu pararia esse processo iterativo? Pela diferença que a gente viu. Quando eu calcular um valor no x de I na iteração K mais 1 e achar o valor absoluto da diferença aqui entre o anterior, estiver dentro de uma tolerância, no caso a gente falou lá na 10 a menos 5, né, para aquele nosso caso numérico, eu estaria da solução. Então, basicamente o que eu tenho que fazer é esse processo, que é o método de Gauss, usando essas equações aqui, tá? Então agora a gente vai fazer isso. Aí, o que é que acontece? O modelo que a gente gerou inicialmente para o sistema elétrico, é esse aqui, que vocês viram lá, a montagem da matriz da admitância, né? Tem até um exercício ainda para a gente fechar. Aí a matriz da admitância, ela é um modelo matricial do sistema elétrico e está associada com a injeção de corrente e as tensões nodais. A nossa solução é obter essas tensões aqui. Essa aqui é um vetor de tensões em todas as barras, então vai ter a tensão E1, E2, E3, E4 até N. E aqui as correspondentes injeções nessas barras, I1, I2, I3 até N. E aqui a matriz, que representa a rede elétrica. Então, para isso, eu partindo aqui desse modelo que a gente derivou, eu vou escrever uma expressão genérica para uma dessas linhas aqui, né? Então, vamos supor que eu estou trabalhando com a barra I. Então, na barra I, eu tenho uma corrente injetada I grande I, que é um vetor, pode ver que tem uma barrinha. Então, tem módulo e fase. Então, isso é dado por a matriz da admitância multiplicado pelo vetor de tensões. Então, vai ser eu estou na linha I, então vai ser YI, coluna 1, a tensão 1, mais YI, 2. É 2, mais, etc., YII, é I, na própria barra, I, mais, etc., I, N, N. Então, eu teria uma expressão genérica. Então, o que eu quero? O método de Gauss é achar
a gente sempre acha um processo iterativo. Como eu quero calcular as tensões, então vamos achar a expressão genérica para essa tensão EI. Então daqui eu sei que se eu deixar só de um lado aqui Y, I e EI, jogar os outros termos todos para o outro lado, vai ficar o quê? Do outro lado fica Y, I, que é a corrente injetada, menos todos esses termos. É um Y, I1 é 1, Y2, menos esse que vou isolar. Então dá um somatório também. Y e K é K, onde o K varia de um N, mas ele não pode ser igual a I, porque eu estou isolando aqui. Aí com isso eu sei que a tensão que eu quero aí é 1 sobre o elemento da diagonal da matriz da admitância vezes essa relação. Pronto. Aí eu tenho uma equação que eu posso torná-la, então, iterativa. O processo do Gauss sai do Gauss. Só que tem uma equação aqui, tem uma corrente aqui que a gente não trabalha com corrente normalmente. Sistemas elétricos, a corrente é importante, mas ela não faz parte de uma variável de interesse aí na solução. Aí eu tenho que substituir essa corrente. Aí como é que eu substituo? Você lembra que a corrente aqui nesse modelo é a injeção, em todas as barras. Então, a barra 1 é a injeção, da barra 2, etc. Então, seria a injeção de corrente para a rede elétrica, né, que vai circular na rede elétrica, a partir de cada barra dessa. Aí, eu posso fazer uma relação entre essa corrente injetada e a potência, porque, na verdade, eu estou querendo resolver essas equações de balanço, né? Nessas equações de balanço, eu tenho a potência gerada menos a consumida e a transmitida. Essa potência transmitida é a injeção de potência, que está associada com aquela corrente e é injetada. Seria isso aqui. Então, a potência injetada vai ser uma parte ativa, mais uma parte reativa, e, de forma geral, essa operação aqui, ó, vetorial aqui, da tensão complexa pela corrente conjugada na barra I. Você já usou várias vezes nessa relaçãozinha. Então, dessa relação aqui, ó, complexo conjugado, tira a corrente que eu quero. Então, I vai ser dado P, como eu tirei aqui o conjugado, né, desfiz o conjugado, eu tenho que colocar para aqui, né? Então, fica P menos JQ, dividido por EI, só que agora conjugado. Eu tirei o conjugado da corrente. Então, essa é a expressão que eu posso substituir aqui nessa expressão. Então, em vez de usar a corrente, eu uso P injetado menos JQ e injetado. Aí vocês lembram que a injeção dessa equação, a injeção é a potência gerada menos a potência consumida. Então, a potência gerada menos a potência consumida é igual à potência injetada, que é essa, passar para o outro lado. Então, acaba que eu, ao substituir a corrente, eu estou indiretamente resolvendo essas equações de balanço aqui. Onde lá as minhas potências P e QI são injeções na rede. Então, é isso que acontece. Então, a nossa matriz, a nossa equação aqui, sem a corrente, substituindo por esse valor, vai ficar exatamente isso. 1 sobre Y e I, olha, PI menos JQI, sobre EI conjugado, somatório do que já tinha lá. Então, essa expressão que a gente trabalha no método de Gauss. Então, eu vou obter as tensões complexas de módulo e fase em todas as barras aqui, que pode ser dado por essa relação que reproduz o modelo elétrico que está em operação, que é a matriz Y. Que tiver em operação está aparecendo aqui nessas matrizes. E tem a equação de balanço aqui inserida pelo PI menos JQI, que vai dar aqui uma geração menos um consumo. Tá? Aí agora eu tenho que fazer um método interativo a partir daqui. Então, método interativo de Gauss, essa equação fazendo nas iterações. Então, o valor da tensão aí da iteração K mais 1, essa relação toda aqui é 1 sobre Y e I,
QI menos JQI, a tensão aqui, que está aqui dentro, ela só pode ser o valor anterior dela. Eu estou calculando K mais 1, está aqui dentro, está em K. Então vai ser I conjugado na iteração K, menos somatória das outras tensões, e em K também, né? Ela não tem ainda valor atualizado. Pronto. Resolvendo isso, você vai programar essa equação e você resolve o load flow. Aí, se convergir, acontece isso aqui, por exemplo, que a relação entre duas soluções sucessivas, o EI da iteração K mais 1 menos o EI da iteração K, então isso vai dar menor do que uma tolerância. Aí, só que isso aí é para todas as tensões, né? Você tem aqui N barras, né? Então, você vai ter N tensões. Então, eu tenho que verificar, isso tem que ser verdadeiro para todas elas. Então, por isso que coloca aqui que o máximo dessa diferença tem que ser menor. Se o máximo está dentro da tolerância, as outras, naturalmente, já estão. Então, é uma verificação do conjunto, né, de equações que a gente está resolvendo. Aí, se satisfizer para todas as equações, eu estou na solução. Isso é o método de Gauss. Agora, já está tudo programado aí nos programas de computadores e tal, né? Uma tranquilidade lá. Bom, agora, como é que eu adapto o meu problema com essa equação? Porque eu tenho, para resolver o load flow, tenho 3 tipos de barras. E, assim, a definição do tipo de barra, referência, barra PV, barra PQ, ela antecede a solução, ela é uma condição inicial. Antes de fazer a solução, eu tenho que definir tudo isso. Cada barra elétrica dessa, que tipo ela é. Isso vai implicar também na solução. Então, o que vai fazer agora é exatamente adaptar esta equação para os tipos de barras elétricas que a gente definiu, né, para poder resolver as equações de balanço. Então, barra de referência. O que faz? Faz nada. Aqui, olha, para a barra de referência que a gente viu, a gente já tem calculado o nó de referência, o valor da tensão já é dado, é conhecido. Então, na barra de referência, a tensão em módulo e fase. Normalmente 1 fase 0, por exemplo, né? Então, a equação que a gente vai resolver aqui, ó, ela vai calcular a tensão na barra, em módulo e fase. Se na barra de referência eu já sei isso, então não preciso usar essa equação. Então, para a barra de referência, eu não escrevo essa equação, porque eu já sei a tensão em módulo e fase. Só que depois que a gente obtém a solução, eu tenho que calcular para a barra de referência a geração ativa e reativa. E é depois que a gente atinge a solução, o problema convergiu. Então, se convergiu, agora eu vou calcular, então, qual é a potência que eu tenho que gerar naquela barra de referência para atender todas as cargas do sistema e as perdas, né? As perdas que estão ocorrendo para aquele carregamento, né? Para aquela condição de carregamento. Pronto, então, a barra de referência não se escreve a equação. Agora, para as barras de carga, que são de barras PQ. Uma barra de carga, a gente sabe que a tensão é desconhecida. Na barra de carga tem que calcular módulo e a fase da tensão. Então, eu não sei nem o módulo nem a fase. Aí, é claro que, nesse caso, então, eu preciso resolver a equação. Aquela equação para a barra de carga. Que eu vou obter uma tensão complexa, aí tem o módulo e a fase que eu estou procurando. Aí, nessa barra de carga, aí a gente tem que especificar isso daqui, ó.
esse PI e esse QI, que é a injeção de potência, né? Esse PI aqui a gente viu que era injeção de potência ativa e injeção de potência reativa. Pela expressão do balanço que a gente tem aqui, ó, a injeção é isso aqui, é a potência gerada menos a consumida. Isso aqui é o PI, que é igual ao quê? A esse negócio grandão aqui, né? É a mesma coisa. Então, o PI, na verdade, é a potência gerada menos a consumida. Da barra de carga, a gente tem que, de modo geral, então, a corrente, ela vai ser dada por um PI menos JQI, aí é um valor especificado aqui, um PI especificado e um JQI especificado. Por quê? Eu tenho a geração, né? Na barra de carga eu tenho a geração dada e tenho a carga fornecida. Então, isso aqui está especificado já. Então, não tem nenhum problema. Não é uma incógnita. Né? E mesma coisa para o reativo aqui, o valor especificado vai ser a geração, que é especificada lá, e a carga que eu conheço. Então, para a barra de carga, a equação lá do método de Gauss não tem nenhum problema. Você escreve direto e tem tudo fornecido. Tem aqui esses PI especificado, QI especificado, relação das duas coisas. Aí a matriz já está resolvida, né? A matriz de imitância, e vai calcular as tensões. A questão é com a outra barra. A barra PV. Lembra que a barra PV, a gente não sabe a potência reativa gerada. A barra PV, eu só sei a potência ativa gerada, né? E a tensão em módulo dela. Duas coisas que a gente sabe. Potência ativa gerada e a tensão. Então, o que vai acontecer nessa barra de PV? O reativo gerado eu não sei, porque você vai ser calculado. Então, olha, quando for fazer esse balanço aqui, ó, essa geração, a reativa, eu não sei. A carga eu sei, sempre. Mas eu sei, na barra PV eu sei. A geração ativa é fornecida, e é fornecida do modo da tensão. Então, como eu não sei a potência reativa gerada, que é o que eu realmente quero calcular nesse tipo de barra, eu tenho que fazer um artifício durante o processo iterativo, e calculando. Então, na verdade, a cada iteração tem, na verdade, não um valor gerado, mas tem um valor calculado. Esse valor calculado aqui, que nada mais é do que essa expressão, onde a potência reativa, ela é a parte imaginária da potência complexa, né? A potência complexa é a tensão vezes a corrente. Então, na verdade, na barra I, eu tenho uma tensão aí em cima dela, e tenho nessa barra aí uma injeção de corrente para todas as outras barras, onde essas correntes estão aqui, ó. Y e K. K é uma corrente, né, que sai de I para K. Aí o K vai variar de 1 a N. Então, tenho um conjunto de injeção de corrente saindo da barra I para as outras barras. Então, aqui, quando eu faço essa operação, a tensão vezes a corrente, né? Aqui no caso é o somatório, para dar uma corrente injetada, e eu pegar a parte imaginária disso, eu tenho a potência reativa. Tá? Então, a cada iteração eu faço esse cálculo da potência reativa e uso aqui nessa expressão da tensão, onde a tensão, a iteração K mais 1, esse valor especificado está ok, que eu sei a geração ativa, e sei a carga, e esse QI calculado, eu obtenho dessa expressão que está variando a cada iteração. Então, é uma maneira aproximada de se resolver. Aí, com isso, eu vou calcular em cada iteração uma tensão complexa. Mas também na barra PV, o V, o módulo da tensão, já é dado. Então, aqui eu vou conseguir, a cada iteração, um módulo de tensão em uma fase. Mas o módulo não me interessa, que eu já sei o módulo. Então, o que acontece é que eu vou ter
esse parzinho aqui em cada iteração, módulo e fase, módulo e fase. Mas só que o módulo aqui é um valor especificado. Então é fácil. Então, na cada iteração você joga fora esse valor, que veio da iteração, põe esse valor, que é um valor especificado. E segura a fase. Que a fase realmente vai ser calculada. Então, são essas coisas que caracterizam, então, a barra PV. A barra PV tem essa particularidade por conta da potência reativa que não se sabe a geração, e o ângulo e a fase, aliás, e o módulo que também já sei, tá? Então, num programa lá computacional, isso já está embutido, está fazendo todas essas coisas, né? Porque quando a gente vai iniciar o processo interativo, já teve uma pré-definição dos tipos de barra. Para cada problema que eu resolver, eu tenho uma definição, 2 tipos de barras. Então, o programa primeiro vai ler isso aí. Ele vai saber, isso aqui é uma barra de referência. Então, dá um bypass aqui nas equações. Isso aqui é uma barra de carga, então calcula assim. Aí tem lá o algoritmozinho. Uma barra PV, calcula assim. Aí assim vai. E, na verdade, vai calculando isso sucessivamente, comparando a convergência. Quando tudo converge, dá a solução. Tá? Bom, agora tem uma variação. Isso aqui é o método de Gauss. Se vocês olharem aqui, método de Gauss, padrão, estou calculando a tensão na barra I, da iteração K mais 1, e eu dependo da tensão na mesma barra na iteração K, e dependo das tensões nas outras barras da iteração K também. Aí depois eu vou... Isso aqui é uma coisa sequencial. Então, tu faz numa programação, tu vai fazer o I variando de 1 a N. I igual a 1, aí calcula para a barra 1. I igual a 2, calcula para a barra 2. Aí I igual a 3, até que então vai calculando todos os valores novos, todas as tensões, para todas as barras, usando a mesma expressão. E aqui dentro, do jeito que está, para qualquer que seja a barra que eu estou calculando aqui, barra 1, barra 2, os valores aqui são todos os valores antigos. Mas dá para a gente perceber também o quê? Quando eu estiver por aqui, por uma barra intermediária, estou na barra 5 já calculando, eu, antes da barra 5, calculei a 1, a 2, a 3 e a 4. Então, já tem valor atualizado da mesma iteração K mais 1, se eu quero saber E5K mais 1, já tenho da E4, da E3, da E2 e da E1. Por que, então, eu não uso esses valores já atualizados na mesma iteração? Não, porque aqui, na verdade, do jeito que está, eu vou usar sempre os antigos, para qualquer uma que seja. Mas quando eu estiver aqui pelo meio, na 5, por exemplo, a E1, que eu vou usar aqui nessa somatória, a E2, a E3 e a E4, já estão atualizados. Então, não precisa usar o valor velho, você já tem K mais 1 para essas barras. Isso quer dizer o seguinte, que eu posso pegar essa expressão e transformar, melhorar um pouco. Transformar essa somatória em 2 somatórias. Uma que envolve as barras anteriores à barra I, que já vão ter valores atualizados na mesma iteração, e outra somatória que envolve as barras após a barra I, que ainda não tem valores atualizados. Aí, com isso, eu consigo um processo iterativo mais eficiente, mais rápido, né? A convergência pode ser mais rápida. É isso que gerou o método de Gauss-Seidel. Gauss-Seidel nada mais é do que o método de Gauss, assim, fazendo esse artifíciozinho aí, de transformar aquele somatório em 2, aqui, ó, 2. Onde eu vou ter um processo que para as barras, se eu estou na barra I, eu sei que até I menos 1,
eu já tenho valor atualizado das tensões, então eu já uso aqui. Eu sei que se eu estou na barra aí, as barras acima dela, e mais um, ainda não está atualizado, então eu uso o velho. Então, o que a gente chama de substituição sucessiva, né? E a outra lá era um processo de substituição simultânea. Calculava tudo para depois substituir tudo de uma vez. Aí o método de Gauss é mais eficiente por esse detalhe. Então, ele já dá uma acelerada aí na convergência, né? Porque ele já está com valores novos aqui, né? E o segredo de um processo interativo é transmitir a atualização. Para mim, atualizar essa variável aí, k mais 1, eu dependo de quê? Eu não dependo, eu dependo das tensões anteriores, das outras barras. Pode ver que isso aqui está variando, aí vai, é claro, está sendo multiplicado aqui pelos elementos da matriz e vão compor esse valor novo, que é aquela somatória dessas coisas todas. Então, se já tiver valores melhores para cá, valores atualizados, eu tenho chance de andar mais rápido na convergência, né? Então, é isso que é o detalhe. A mesma coisa aqui para a potência reativa calculada. Vai ser uma expressão parecida. Aliás, aqui é o reativo calculado em cada iteração, porque o reativo calculado aqui, ele substitui o reativo gerado, né? Então, ele fica aqui, tem que entrar aqui. Então, é aquela expressão. Eu tenho tensões anteriores, aqui é a mesma coisa que estava lá, que aqui é uma corrente, ó, é uma soma de correntes anteriores, e aqui as tensões que já não estão atualizadas, que seria aquelas correntes Y, e vezes o E aqui dá uma corrente, né? Que não estão atualizadas. Tá, então, essa alteração melhora bastante o método. Muito bem. Então, o método, como é que os critérios que a gente usa para parar o método? Tem duas considerações, na verdade, aqui. Uma delas é a condição inicial. Pode ver que todos esses processos iterativos eu tenho que iniciar. Aqui, no caso, a gente vê. E teria uma condição inicial que seria zero. As tensões. Na condição inicial, seriam as tensões antes do processo iterativo. Então, seria I de zero. Como é que eu escolho essas tensões? Em sistema elétrico é mais ou menos tranquilo, porque eu vou resolver um problema que eu tenho noção do resultado que eu quero. Sistema elétrico, a gente sabe que a tensão é uma das principais grandezas que a gente controla. Então, a tensão ela é controlada, ela não pode variar muito. Para ser um atendimento, né, de boa qualidade, a tensão é restrita a um valor, como a gente viu, né? Ou ela é fixo, dependendo da barra, se for uma barra PV, que pode ser uma indústria, como a Hidro aí, a Lunorte, são cargas bastante grandes que eles fazem contrato com tensão contratada constante. Aí não varia, tem que controlar. Ou mesmo pode ser a nossa residência, o shopping, outras coisas, que a tensão pode variar um pouco, mas não varia muito, não todo mundo reclama. Então, na verdade, o que a gente quer é tensão nominal. Se eu estou sendo atendido em 127 volts ou 220 volts, eu quero 127, 220. Mas é claro que é flexível, né? Os equipamentos elétricos nossos, eles são flexíveis em relação à tensão, admite pequenas variações. Muito grande sendo a variação, não funciona direito. Então, vai ter alguma flexibilidade nas variações de tensão. Mas eu sei que, para mim, o ideal seria nominal. Então, eu sei como partir um processo desse.
Então, eu vou escolher como um chute inicial um valor assim, típico esse, 1 PU. Se eu estou na minha residência, 127 volts, se eu colocar isso em PU, vai ser 1 PU. Se eu minha tensão é 220, se eu coloco em PU, vai dar 1 PU. Se eu eu tenho uma indústria que é de 230 kV, quando eu colocar em PU, é 1 PU. Então, tudo é 1 PU. Qualquer nível de tensão, porque tem a base, né, que a gente trabalha. Então, é 1 PU, fase 0. Aí a gente sabe também que, com relação à fase, esse ângulo não pode ser muito grande. A gente viu lá na equação de transmissão de potência ativa, que dá o seno, né, da diferença angular, delta I menos delta K. Né? Essa diferença no máximo é 90. Então, o ângulo pode variar de 0 a 90 graus. Mas eu nunca vou operar próximo de 90, a diferença angular 90. Porque tem as perturbações, né, que pode fazer oscilações no sistema, ele passar o ângulo aumentar acima de 90 e não volta mais, aí fica instável. Então, o ideal é ângulo pequeno mesmo, em radianos principalmente. Né? Então, aqui é um bom chute inicial no sistema elétrico. Qualquer problema que vocês fizerem, sempre trabalha assim, 1 fase 0, 1 fase 0. Qualquer empresa, tudo é a prática universal. Só que, se eu tiver já uma solução anterior, é o que está dizendo aqui, ó, muitas vezes roda um load flow, aí calcula uma condição de operação, tal. E depois precisa fazer um outro estudo a partir desse ponto. Eu estou com a solução para um ponto, e agora houve algumas variações, eu quero, a partir desse ponto, ver o que está acontecendo. Aí eu já tenho a condição inicial rodada, né? Mais verdadeira. Então eu uso. Eu não preciso partir do 1, fase 0. Agora, quando eu não tenho nenhuma informação, claro, 1 fase 0 está ótimo. Você vai fazer estudos sucessivos, assim, aí tudo bem. Aí pode pegar esses valores iniciais já conhecidos. Aí o critério de parada, normalmente se usa ou este ou este. Aqui, isso aqui é em cima das tensões, onde o máximo desvio do módulo delas aqui, né, é menor do que uma tolerância. Isso para todas, simultaneamente. Agora, esse critério aqui também é muito bom. A gente acaba usando mais esse critério. E é o quê? É um critério de mismatch de potência, ou seja, desvio. Aqui é um desvio de potência complexa, né, que é o mismatch, que é um desvio entre o balanço. Aqui eu estou com balanço de potência. Onde eu tenho aqui, em cada nó elétrico, o que eu estou gerando, menos é que eu estou consumindo, menos é que eu estou transmitindo, a gente sabe que tem que ser 0. A equação de balanço é essa. É a partir da equação de balanço que a gente formulou a solução. Mas, na verdade, iterativamente, nunca é 0. É igual a um mismatch. Ou seja, é um desvio da solução, que é o delta SI. Então, esse delta, a gente estabelece de tal forma que dê um significado físico adequado para o nosso problema. Por exemplo, qual seria assim, uma ideia desse desvio aqui? Se eu estiver trabalhando com um sistema onde a potência base dele seja alta, o sistema de eletronorte e tal, o sistema de transmissão, as potências bases envolvidas é nas faixas de megawatts, né? Tantos megawatts e tal, às vezes vai até mais acima, né? Muitos megawatts. Então, como é que para um nível de tensão desse, com esse nível de potência, qual seria a tolerância razoável do ponto de vista de engenharia? O que é muito usado é assim. Se eu estou na faixa de megawatts, eu admito como erro a faixa de quilowatts. Então, um critério aqui seria 0,0001 megawatts. Por quê? Corresponderia a 1 kW. Se eu estou trabalhando na faixa de megawatts e eu tiver uma tolerância de 10 a menos 3, está me informando que eu estou errando na faixa de
de 1 kW. E aí isso não é nada. Se um nível de potência elevado, 1 kW não faz nada. Aí, se eu estiver trabalhando num sistema de potências mais baixas, um sistema de distribuição, um alimentador urbano, aí normalmente nessa faixa, assim, a gente trabalha normalmente com quilowatts, né? As potências bases aí são menores, na faixa de quilowatts. Os transformadores são menores, tudo é menor. Então, se eu estiver fazendo load flow para esse nível, para esse tipo de rede, eu posso colocar a tolerância aqui como sendo 10 a menos 3 kW, ou 0,001 kW. Quer dizer o quê? Que estou errando em watts. Então, eu vou começar, a solução minha está precisa na faixa de kW, e erro lá depois do watt já, que não é significativo também. E assim vai. Então, essa tolerância aqui ela é muito usada, e é isso que eu estou falando aí. A gente estabelece uma tolerância, né, que menor, o máximo de desvio, uma solução é simultânea, né, o máximo de desvio que pode ocorrer em qualquer barra tem que ser menor do que essa tolerância que eu estabeleço. Aí com isso você obtém soluções de boa qualidade, tanto com essa quanto com essa. É mais usado essa, né? Essa daqui ela tem mais um sentimento de engenharia, que é a potência em si. Essa daqui, que é a tensão, normalmente você trabalha com KV, né? Por exemplo, tensão em KV. Aí se tiver em KV, você não vai pôr 0,00. Aí KV você pode errar em volts também. Aí você tem que controlar também uma coisa parecida. Se você trabalhar com tensão em volt, aí você vai admitir um erro também de milivolts. Aí você vai adotando tipo essa daqui, para ter um sentido assim mais de engenharia a coisa, né? Para não ser só uma solução matemática. Aproveitando aqui, se eu exigir muita precisão do método, o que vai acontecer? Se eu disser assim, eu quero uma solução com 10 a menos 5, 10 a menos 6, é uma solução mais precisa do que essa de 10 a menos 3? Matematicamente é mais precisa. E o que eu ganho com isso? Nada, você perde. Que do ponto de vista da aplicação de engenharia, não tem sentido essa precisão elevada, já que você não exige isso na sua relação no negócio, no que você está fazendo. Então, seria burrice fazer uma solução muita precisão quando você não usa, já que o processo iterativo aumenta o número de iterações, aumenta o tempo de processamento, tudo aumenta em função, né, dessa precisão que eu quero. E, além do mais, muita precisão ainda provoca erros de arredondamento sucessivo, que pode dar uma instabilidade numérica, etc. Então, não dá para exagerar na precisão, deixar a precisão adequada. Certo? Aí, outra coisa, o método de Gauss e Gauss-Seidel são métodos de convergência lenta, que a gente chama. Então, naquele problema que a gente viu aí, numérica, aí, ele levou 21 iterações para fazer uma equaçãozinha daquela. Então, é realmente lento. Agora, por que ele é lento? Agora, tem que ver logo aqui isso. Ele é lento, aqui dá para ver, mas vamos ver aqui nessa aqui. Ele é lento por quê? Porque, olha, para mim atualizar essas tensões, eu dependo da matriz, né? O modelo que a gente usa é a matriz da admitância. Está aqui, elementos da matriz, tudo que é elemento da matriz. Aí esse elemento IK da matriz, se tiver um sistema muito grande, 1000 barras, por exemplo, um sistema grande que está usando, a matriz ela vai ser só quase nulos, né? Quase zeros. A maioria dos elementos são nulos. Ou seja, então, isso já está dando uma característica de, numericamente, ser fracamente acoplado, que eu quero achar valores iterativos, que achar valor para uma tensão, e ela tem que ser atualizada a partir dos valores das tensões anteriores,
E essas tensões anteriores são multiplicadas por esses elementos da matriz, que é o modelo. Como a maioria é zero, pouca coisa esse cara recebe aqui, atualizando. Só vai receber a atualização diretamente daqueles elementos que são fisicamente ligados à subestação. Uma subestação, por exemplo, ela vai se ligar a 2 ou 3 no máximo, né? Uma estrutura normal do sistema elétrico. Então, são poucos elementos do conjunto que eu tenho que vai contribuir para a atualização numérica aqui do elemento, iterativamente. Então, isso é uma característica de fraco acoplamento numérico. Aí, como é fraco acoplamento, vai demorar a convergir, né? Vai dar muitas iterações, vai ser mais lento, né? O processo, etc. Pode não convergir. Aí, por conta disso, o pessoal tenta melhorar aí o desempenho do método, fazendo fatores de aceleração de convergência. Aí, então, os métodos de Gauss e Gauss-Seidel costumam apresentar convergência lenta. E, portanto, a vantagem é utilizar fatores de aceleração no processo de convergência. Que é esse fator aqui, digamos, um alfazinho, onde esse negócio aqui, o valor da tensão atualizada em K mais 1 é o anterior que a gente já viu, mais acrescido de um incrementozinho aqui multiplicado por esse fator, onde esse incremento é a relação entre as tensões, né? Naquela iteração. Aí, esse fator normalmente fica entre 0,7 e 1,5, que é empírico isso. Então, muitos programas usam o fator de aceleração. Mas quando é que eu vou usar isso? Só vou usar um fator de aceleração da solução quando eu tiver certeza que o processo iterativo está convergindo. Porque se estiver oscilando, né, aí eu não vou acelerar uma divergência, né, eu não vou acelerar uma coisa que pode não convergir. Então, se eu tenho certeza absoluta que o negócio está convergindo, aí eu posso acelerar para chegar mais rápido. Aí como é que eu sei que está convergindo? Quando a diferença, né, que é isso aqui, ó, entre as tensões, de uma interação com a outra, for sempre diminuindo. Eu estou sempre seguindo na direção da tolerância. Aí, quando isso está acontecendo, a gente tem certeza que eu estou, assim, na direção da convergência, e aí posso acelerar o processo. Então, isso aí são artifícios, na verdade, para melhorar o desempenho do método de Gauss-Seidel e método de Gauss. Ele é lento, né? Tem fraco acoplamento por conta do modelo, que é a matriz da admitância. Ok. Aí, agora, vocês pegaram esse conceito aqui de matriz da admitância, né? E então, dá para perceber que isso aqui, a maior parte é tudo zero mesmo, então, o método iterativo vai ser lento em termos de convergência. Aí, por isso que surgiu aquele método lá, que eu comentei rapidamente, é esse aqui, método ZN. O método ZN, o que é? Em vez de usar a matriz Y, como está lá, vou usar as impedâncias. Aí, como a gente faz? Como é que a gente obtém essa ZN? Ela é dada pelo inverso da admitância, né? Então, ela é inversa da admitância. Todo o processo de inversão, eu monto a matriz Y. Aí eu vou fazer uma inversão para obter essa outra. Então, o processo de inversão, ele preenche completamente os elementos nulos. A matriz Z é uma matriz completamente cheia. Aí, então, tu imagina você jogar uma matriz Z num processo iterativo desse. Aí, se aqui fosse Z, eu teria contribuição de todos os elementos. Então, essa tensão seria atualizada muito rapidamente, né? Essa é a diferença. Então, muitas vezes, a matriz Z ela é usada para esses casos críticos onde a gente não consegue convergir, né, com a matriz, a admitância. Aí você usa Z, que é uma coisa numericamente muito mal condicionado. Aí o Z resolve tudo. Mas eu não vou preferir a Z.
Sempre. Porque se eu for representar um sistema grandão aí, pela matriz E, eu não vou ter nenhum zero. Vou ter que armazenar todos os elementos. E quando eu uso a Y, eu estou economizando em termos de armazenamento muita coisa, né? Até 99%. Então tem a vantagem e desvantagem. Então tem que saber ponderar, tá? Ok, então por hoje a gente para aqui. Aí, isso aqui é o que eu falei agora. E depois, na outra aula, a gente vai ver o método de Newton. E em seguida, a gente vê um exercício já trabalhando o Power Word, né? Power Word, para a gente ver como resolver esses problemas de load flow, tá? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dizer que essa ainda está na aula. Em 17. Parar a apresentação. Então, vai-se na quinta-feira, a gente continuaria. E aí já está avançando bem, porque aí na quinta a gente já, da parte de Newton, a gente já começa, já pode até fazer o exercício, eu já posso trazer o exercício de planejamento para vocês irem pensando aí, irem resolvendo devagar. E seria a segunda avaliação e basicamente a última também, né? Tem os seminários que já vão começar acho que é dia 5, né? E aí depois o exercício que vocês já vão poder fazer a partir do conhecimento dos métodos de solução. Aí tem que baixar o Power Word lá, aí começar a dar uma olhada, né? Aí depois vai ter uma aula com o Carlos, uma ou duas, para ele explicar mais o uso e como montar, né, os exercícios, lá, como montar o sistema do Power Word, como fazer relatórios, essas coisas, tá? Ok, então. Muito obrigado. Então, até quinta-feira, pessoal.